sempre bom estar aqui reunido com todos. Que alegria, né? Ver aqui as ovelhas do reino de Deus, esperando a vinda de Jesus já nesse horário, hein? Jesus já nesse horário. Então, firmes e fortes, né? Então, é muita alegria e compartilhar desse tema, que é um tema maravilhoso e especial. Nós vamos falar um pouco hoje sobre as 3 mensagens angélicas. Mas, na realidade, é o que tem por trás das 3 mensagens angélicas. Então, vai abranger também Daniel, e a gente vai ver um pouco do que aconteceu na história até chegar à proclamação que nós devemos anunciar nos tempos atuais, né? Qual é o nosso papel e o que abrange, né? E o que pode acontecer. Então, nós vamos estudar hoje baseado no capítulo 19 do Grande Conflito. É espetacular. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 14, para a gente passear pelos versos que dizem respeito ao que aconteceu no passado, mas que acontecerá no futuro. Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Apocalipse 14, a partir do versículo 6, nos diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E o versículo 8 diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E o versículo 9 nos diz: seguiu-se a este o outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da ira, de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui nós acabamos de ouvir e ler as 3 mensagens angélicas. E o que é isso? 3 mensagens angélicas. São 3 vozes dos anjos. A proclamação de cada anjo que saiu em alta voz para proclamar. Isso diz respeito à luz derramada na vida dos servos de Deus. Então, Deus derramou luz em cada época. E ele continua a derramar. Não é? Agora, qual é a luz para os nossos dias? Mas Deus derramou muita luz. E nessa luz, iluminou a muitos do passado. E essa mesma luz nos ilumina até hoje. E o ponto que nós vamos chegar é: qual é a luz para os nossos dias? Olha, a obra de Deus na Terra apresenta aqui, século após século, uma surpreendente semelhança. Então, em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos, os princípios envolvidos em torno, ali no trato de Deus com os homens, são sempre os mesmos. E ele continua: os movimentos importantes no presente têm seu paralelo com o quê? Com o passado. E a experiência da igreja nos séculos antigos, ela encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Então, o que aconteceu no passado tem paralelo com o que nós dizemos hoje. As semelhanças são extraordinárias. Eclesiastes diz que não há nada de novo.
o que aconteceu no passado torna a acontecer novamente. Então, é meio que assim que as coisas se repetem. Claro que sempre com algo novo, mas há uma repetição. Sempre o que aconteceu no passado vai tornar a acontecer novamente, mas de uma forma diferente, uma forma diferenciada, mas é muito parecido, né? Olha, nenhuma verdade é mais claramente ensinada nas Escrituras de que aquele segundo o qual Deus, pelo seu Santo Espírito, dirige ali a memória especial, né, de maneira especial a seus servos sobre a terra, aqui nos grandes movimentos que tem por objetivo promover o quê? A obra da salvação. Então, os homens são instrumentos nas mãos de Deus, por ele empregados para cumprir seus propósitos de graça e misericórdia. Então, cada um tem a sua parte a desempenhar. Cada qual é concedida uma porção de luz adaptada às necessidades de que a seu tempo e suficiente para habilitar e efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Cada um recebe uma luz e é adaptada à sua necessidade. E aqui a irmã White continua a dizer: nenhum homem, porém ainda, que honrado pelo céu, já chegou a compreender completamente ali o grande plano da redenção, ou mesmo a aquilatar perfeitamente o propósito divino na obra para o seu próprio tempo. Então, nenhum homem conseguiu ou conseguirá plenamente entender todo o plano da redenção, o plano da salvação. Por quê? Porque a nossa mente é finita. Então, nós não vamos entender tudo perfeitamente. Agora, Deus derrama luz. E essa luz, ela vai se adaptar às nossas necessidades. Agora, o ponto é, estamos recebendo a luz? Será que a luz está vindo até nós? Ela está sendo acolhida? Estamos recebendo essa luz que vem do céu? E estamos prosseguindo, sendo iluminados, iluminando a outros? Esse é o ponto. Se não compreendemos tudo perfeitamente ou plenamente, se a luz que recebemos, algo é adaptado às nossas necessidades, então nós temos que receber a luz e colocá-la imediatamente em nossos corações. Mas se já não compreendemos tudo plenamente, e se deixarmos de receber a luz? E se recusarmos a luz do céu? Se recusarmos o entendimento que o Senhor quer que nós compreendamos adaptado às nossas necessidades? Como compreenderemos as coisas celestiais? Como prosseguiremos na obra no qual o Senhor nos destinou, nos designou? Em Jó 11, versículo 7, nos diz assim: porventura alcançareis os caminhos de Deus, ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Claro que nós nunca chegaremos à perfeição do Todo-Poderoso. Nós somos filhos de Deus. Ninguém jamais chegará ao entendimento de Deus, à perfeição de Deus. E continua: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. O Senhor continua a dizer, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, versículo 8 e 9. Eu sou o Senhor, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda hão de acontecer. Isaías 46, versículo 9 e 10. Então, os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. O entendimento do Senhor é insondável. A nossa mente é infinita. Mas a luz derramada, uma porção da luz derramada, pode sim ser compreendida pelos filhos do Senhor. E o Senhor derrama a luz que se adapte às nossas necessidades.
Mas em como receber a luz? Como eu posso receber a luz divina? O que preciso fazer para receber essa luz divina? A luz vem, mas o que eu preciso fazer para acolher? O que os servos de Deus fizeram no passado? Abrir o coração, se arrepender dos pecados, orar fervorosamente a Deus e se colocar nas mãos do Todo-Poderoso para que a sua obra avance. Estudo diligente da palavra do Senhor é indispensável nesses últimos dias. Eu costumo sempre dizer e repito, a irmã White nos diz, inclusive nesse movimento de maná, do maná, é bom a gente sempre relembrar, né? Todos temos que ler uma porção, tirar um tempo do nosso dia, uma porção do nosso tempo, para estudarmos a lição da escola sabatina. É indispensável. Mas a irmã White também diz que aquele que não tem, né, ou não estuda, um ponto específico da palavra de Deus, aonde ele irá passar tempo, ver verso a verso, algo que lhe chamou muita atenção, que lhe chama a atenção. E se você não tem um ponto específico da Bíblia, que você está estudando, está ali tomando tempo, mais cedo ou mais tarde, irá enfraquecer na fé. Todos os servos de Deus, ao longo dos séculos, se fortaleceram no estudo da palavra de Deus e na oração fervorosa. Então, se nós não estamos passando tempo com a palavra de Deus, se não há um assunto específico para estudarmos, é porque alguma coisa está errada. Porque a Bíblia não está nos chamando, não está nos trazendo interesse. Se não está nos trazendo interesse, se não estamos passando tempo, e como diz assim no popular, quebrando cabeça com alguns versos que não estamos compreendendo, alguma coisa está errada. Então, o servo de Deus, eles têm que estar conectado à palavra de Deus, constantemente buscando luz, mais luz e mais luz, porque Deus está derramado. Mas a gente tem que buscar fervorosamente. Então, se alguém nesta manhã ainda não está buscando o Senhor através de sua palavra, com um assunto específico do seu interesse na Bíblia, que lhe despertou o interesse, procure. Procure hoje mesmo um assunto no qual você vai passar tempo, dias, meses, você pode passar até ano, mas um assunto, procure um assunto que lhe chama o interesse, que você tem o desejo de compreender, não compreendeu ainda, e ore fervorosamente e vai estudando conforme, né, o seu passo a passo, conforme aquilo que Deus vai abrir o seu entendimento, porque assim luz do céu será derramada na sua vida e na de sua família. Então, é um ponto em que devemos realmente ter o cuidado especial. E esse é o problema de muitas igrejas. Qual é o problema de muitas igrejas? Não há tempo para a palavra de Deus. Não há tempo para o estudo diligente da palavra de Deus. Em poucas igrejas tem grupos estudando o Espírito de Profecia. Isso é óbvio e é claro. Quantos estão estudando conosco o Espírito de Profecia? Esse distrito tem quantas igrejas? 19 igrejas. Quantos membros tem em cada igreja? Se pegássemos 5% de cada igreja, quantos teríamos aqui na sala hoje? 5%. Cadê o interesse do povo pela palavra de Deus? E é impressionante, parece que todos, aqui tem muitos líderes, mas parece que os membros da igreja sabem tudo já, porque ninguém pergunta mais nada. Ninguém sabe mais. Parece que o povo está já no nível, sim, de estudo fervoroso, já conhece todas as profecias, porque você chega na igreja, um jovem não pergunta mais nada, nem um adulto, um idoso, ou alguém que chegou. É impressionante como todo mundo já sabe das profecias, já sabe de tudo.
Porque ninguém pergunta mais nada, ninguém tem interesse em nada. Ou o que é que diz em Daniel, ou em Apocalipse? Não, todo mundo já sabe. Então, nós passamos por um momento muito difícil. Um momento muito difícil. Temos as profecias, temos a palavra de Deus, podemos estudá-la tranquilamente, podemos trabalhar na obra de Deus, mas como avançar sem o conhecimento e o preparo? Como avançar sem oração fervorosa? Como avançar sem o estudo de profecia? Quando houve, nós vamos falar um pouco sobre isso, o grande desapontamento, eles estavam orando fervorosamente, estavam estudando a palavra de Deus de uma forma muito intensa. E hoje, o povo de Deus quer a chuva serôdia, o povo de Deus quer o Espírito Santo, quer fazer milagres, quer avançar na obra, mas não tem poder. Por que não tem poder? Porque falta o estudo diligente da palavra de Deus e falta a oração fervorosa. Esse é o grande problema que estamos vivendo hoje. E quando se dá margem para o inimigo, ele avança cada vez mais e mais. É por isso que estão surgindo muitos movimentos dissidentes e temos que tomar cuidado. Tome cuidado na sua igreja, tá? Então, estão avançando os movimentos dissidentes, trazendo aí ideias, coisas que não condizem com a realidade adventista. E muitos são sutis. Então, tome muito cuidado. Mas precisamos estudar diligentemente a palavra de Deus. Então, se você hoje está um pouco parado no estudo da Bíblia, está só na lição da escola sabatina, não tem algo no espírito de profecia que lhe desperta a atenção, ore a Deus hoje e procure colocar em dia um estudo em que você passe tempo, que você ore a Deus fervorosamente para compreender aquilo que não compreende. Porque se você for buscar, vai achar e vai ser uma bênção. Então, voltando aqui, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Porque o Deus é um ser infinito. Nosso Pai Celeste é um ser infinito. E nós temos a mente super limitada. Mas Deus quer derramar luz na nossa vida. Então, mesmo os profetas que eram favorecidos com iluminação especial do Espírito, né, Santo, eles não compreendiam plenamente ali a significação das revelações a eles confiadas. Então, o sentido deveria ser o quê? Desvendado de século em século. Então, à medida que o povo de Deus necessitasse das instruções nelas contidas. Olha que coisa maravilhosa, né? Os profetas entendiam completamente. E nós não queremos estudar a Bíblia. Como pode entender isso? Os profetas iluminados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles tinham a iluminação porque eram fervorosos em oração, estudo diligente da Bíblia. Nós não somos profetas aqui, né? Pode ser que Deus, não sei, se revele a algum de nós, mas mesmo os profetas estudavam diligentemente a palavra de Deus. E o povo de Deus ele não quer estudar a palavra de Deus. Eles estudavam diligentemente para que Deus pudesse derramar mais luz. E eles já tinham recebido as visões e os sonhos, mas queriam compreender as coisas que iam acontecer. E eles estudavam. Capítulo 9 de Daniel. No versículo 1, 2, já mostra Daniel estudando as profecias de Jeremias. E ele entendeu, através das profecias dos livros, em especial de Jeremias, que o cativeiro de Jerusalém duraria 70 anos. E o que foi que nós aprendemos ainda através do estudo da Bíblia? O que foi que nós descobrimos? Que foi algo que Deus nos mostrou estudando diligentemente a palavra de Deus. Porque nem os profetas compreendiam plenamente, mas muitos hoje em dia querem compreender plenamente sem o estudo diligente e fervorosa ação, segundo a palavra de Deus. Né? Mas vamos avançar.
E a irmã White, aqui ela nos diz algo impressionante acerca da revelação. E nos diz assim: considerai como os santos homens de Deus inquiriram e trataram diligentemente com respeito à revelação que lhes foram dadas para as gerações ainda não nascidas. Ali foram os profetas de Deus. Então, comparai seu santo zelo com a descuidada indiferença com que os favorecidos dos últimos séculos tratam esse dom do céu. Que reprovação contra a indiferença comodista e mundana, que se contenta em declarar que as profecias não podem ser compreendidas. É o que muitos hoje passam a declarar. Porque tem o quê? Tem um comportamento comodista em relação às profecias, em relação ao que lhe foi revelado. Mas agora eu quero passar aqui a mostrar nós vemos um paralelo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, versículo 15 vai nos dizer assim: dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está a anunciar o reino de Deus. E ele já passa a proclamar o reino dos céus está vindo, está próximo. Né? E uma das perguntas é, já existia a graça? Já existiu o reino da graça antes da morte de Jesus? Existiu ou não existia? Que existia faz assim. Aqui, alguns estão fazendo. O reino da graça, ele já existia? Será que os discípulos de Jesus compreendiam que o reino da graça já existia? Jesus passou a proclamar, arrependei-vos, porque o tempo está cumprido. Então, que tempo era esse que está cumprido? Nós precisamos voltar um pouquinho para Daniel, no capítulo 9, para entendermos uma coisa. O povo de Deus, na época de Jesus, sabia que o Messias viria ou não? Sim ou não? Sabiam que o Messias viria ou não viria? Sabiam, está escrito. Agora, aonde está escrito que o Messias viria? Qual ponto da palavra de Deus eles se apoiaram para dizer que o Messias viria? Aonde está escrito na palavra de Deus? Daniel capítulo 9. Abre lá em Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 25. Daniel 9, versículo 25. É um texto-chave. Diz assim, Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, quer dizer, o Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O povo de Deus sabia que o Messias viria. O povo de Deus sabia que o Messias seria o libertador. O povo de Deus sabia que o Messias traria o novo reino. E eles sabiam dessas profecias. Eles estudavam essas profecias. Assim, os discípulos de Jesus sabiam que o Messias viria. Através de Daniel, capítulo 9. O povo de Deus sabia que o Messias viria. Agora, eles receberam luz. Receberam luz para compreender que o Messias ali havia vindo. Mas o que aconteceu?
Essa luz foi acolhida pelos seus discípulos porque o reino da graça foi estabelecido. Então, o reino da graça ele foi instituído, né, imediatamente depois da queda. Grave isso, do homem. Né? Então, quando fora concedido um plano para a redenção da raça caída. Então, ele existiu, ele então, no propósito de Deus, para a sua promessa, e mediante a fé, os homens ali, eles podiam tornar-se ali súditos seus. Contudo, não foi efetivamente estabelecido antes da morte de Cristo, mesmo depois de entrar para o seu ministério terrestre, o Salvador, cansado pela obstinação e ingratidão dos homens, ele poderia ter se ali recusado o sacrifício do Calvário no Getsemane, né? A raça ali de amarguras tremia ali na mão. Então ele poderia naquele mesmo momento ter extinguido o suor do seu sangue na fronte, abandonado a raça criminosa para que padecesse em sua impiedade. Houvesse ele feito isso, e não teria havido redenção para o homem caído. Quando, porém, o Salvador ele rendeu a vida, em seu último alento ele clamou: está consumado. Ele assegurou naquele instante o cumprimento do plano da redenção. Ratificou-se a promessa de libertação feita no Éden ao casal ali pecador. Então, o reino da graça, que antes existia pela promessa de Deus, foi então estabelecido. Então, nós podemos ter agora uma noção. O reino já existia pela promessa. Mas aqui, na cruz de Jesus, ele foi estabelecido realmente, ratificado. Então, os homens já eram salvos pela graça, mas por causa da promessa. E aqui, na cruz, ele foi ratificado. Mas será que os discípulos compreenderam plenamente? Será que os discípulos entendiam que o Messias era esse descrito na profecia de Daniel capítulo 9 e Daniel 8, 14, que fala de um juízo também? Não. Os discípulos não compreenderam plenamente. Por quê? Não compreenderam a luz que foi recebida? Não. O que aconteceu com os discípulos? Ficaram dispersos, como diz Zacarias. O que aconteceu na morte de Jesus? Todos o abandonaram? Eles ficaram com medo? E quando Jesus morreu, foi-lhes a esperança. Eles estavam sem saber o que fazer. Mesmo aqueles homens estando com Jesus, mesmo aqueles homens tendo ali os oráculos de Deus e terem muitos deles estudado diligentemente as profecias e estado com Jesus, eles esqueceram ou não observaram o verso seguinte de Daniel, versículo 25 do capítulo 9. Eles esqueceram quais versos, ou não prestaram atenção. O verso 26 nos diz assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido, quer dizer, o Messias, e já não estará, e o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será no dilúvio, até ao fim haverá guerras, desolações são determinadas. Eles não compreenderam esse versículo. Eles não compreenderam que o ungido, o Messias, deveria ser morto. Eles não compreenderam Isaías 53, que Jesus deveria sofrer todas as coisas. E o que aconteceu? Uma grande decepção, uma grande desilusão. Por que aconteceu uma grande desilusão? Porque a mente do povo de Deus estava contaminada com teorias populares. E a teoria popular em relação à palavra de Deus era que viria o Messias que tomaria o poder e seria um rei secular.
A sua mente, a mente dos discípulos de Jesus estava contaminada com, vamos dizer assim, essa teologia popular. E eles tinham em mente que o rei vindouro, o Messias, seria um rei secular. E isso lhes impediu de compreender que Jesus vinha em seu reino diferente, um reino sobrenatural, um reino eterno. E qual o paralelo nós temos com Apocalipse? Quando partimos para Guilherme Miller, 1843, 1844, Guilherme Miller fez os seus estudos com seus companheiros e Daniel 8,14, dizendo que o tempo estava cumprido, se aproximando para cumprir, na realidade, das 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14, que o santuário seria purificado, e ele tinha em mente que seria a terra purificada, seria a volta de Jesus. E o paralelo de Daniel 8,14 seria com Apocalipse 14,7, a hora do seu juízo, e adorar é aquele, né, que fez os céus, a terra e o mar, e a fonte das águas, era para temer, porque o juízo de Deus vai chegar. Então, Guilherme Miller e seus companheiros fizeram este paralelo, o paralelo Daniel 8,14 com Apocalipse 14, versículo 7, porque a mensagem falava do juízo, e Daniel 8,14 também. E Guilherme Miller veio estudando desde Daniel 8,14 e entrando no capítulo 9 e compreendendo as 70 semanas e até o final das 2.300 tardes e manhãs, que culminava com a purificação do santuário, e assim ele entendia que seria a volta de Jesus. E o que aconteceu? O povo de Deus estava recebendo luz. O povo de Deus estava estudando diligentemente a palavra de Deus. Mas como nos tempos dos discípulos aconteceu a mesma coisa com esses homens notáveis que proclamaram a volta de Jesus em 1843, 1844. O que aconteceu? Teorias populares contaminaram a mente dos discípulos de Jesus também em 1843, 1844. E teorias populares fizeram com que eles não compreendessem o quê? Que não era a volta de Jesus. A data estava correta, mas o evento não era aquele. Qual era o evento? O evento era a purificação do santuário celestial. Dava-se início, em 1844, o juízo investigativo, o tempo do fim. Jesus passaria a ministrar como sumo sacerdote. E assim, os discípulos de Jesus, em 1843 e 1844, não compreenderam que Jesus passava a ministrar como sumo sacerdote. Houve o quê? Um grande desapontamento. Houve uma grande desilusão. Muitos estavam aguardando a volta de Jesus. E depois da grande desilusão, muitos perderam a fé. Outros continuaram a marcar datas. Outros saíram de suas igrejas, outros faziam chacotas, zombavam. Mas um grupo continuou a estudar diligentemente a Bíblia, as profecias e orar fervorosamente. E é assim que nós surgimos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Através de o quê? De um grande desapontamento. O que é que eu estou querendo dizer? Qual é o paralelo entre os dois? Como nos encaixamos nesse cenário atual? Aconteceu algo extraordinário nos dois eventos. Jesus estava preparando seus discípulos. Para quê? Para aquele momento crucial. Qual era o momento crucial? O estabelecimento efetivo, real, do reino da graça. O reino da graça existia através das promessas de Deus, mas faltava ser cumprido, e se cumpriria na morte de Jesus. E eles não compreenderam, porque eles tinham em mente, pela teoria popular, que Jesus viria como rei secular. E isso caíram em grande desilusão também.
Mas depois que Jesus ressuscitou, animou-lhes a fé. Nos tempos de Miller, eles também criam que Jesus iria voltar. Foi dado em Mateus capítulo 25, nas noivas ali, nas prudentes e nas nécias, né? Foi dado o grito que o noivo estava vindo. Mas o que acontecia? As noivas estavam dormindo. É isso? Ele tardou. Foi dado o grito, a proclamação. Não era a volta de Jesus ainda. E houve uma grande desilusão. Meus queridos irmãos, Jesus está próximo de voltar. Apocalipse capítulo 14, dos versículos 9 ao 11, fala que o povo de Deus precisa proclamar as verdades contidas neste livro. Precisa proclamar que está por vir um poder que está restabelecendo as suas forças, que irá oprimir o povo de Deus. Irá ser lançada a marca da besta. E que o povo de Deus precisa ainda mais perseverar. Perseverar em quê? Na guarda dos mandamentos de Deus e na fé em Jesus. Mas lembre-se, nós demos 2 exemplos. Haverá algo que irá acontecer. O que é, não sabemos. Que vai chacoalhar a fé do povo de Deus. Haverá algo que irá acontecer, que irá trazer desilusão. Algo que irá acontecer, que fará com que o povo de Deus seja provado e testado naquele momento. E eu pergunto, se nós não estivermos estudando diligentemente a palavra de Deus, as profecias do Apocalipse e Daniel em especial, se nós não estivermos preparando a nossa mente, se a nossa mente estiver cheia de teorias populares, se a nossa mente estiver cansada com a má alimentação, se a nossa mente não estiver nas obras e na missão no qual o Senhor nos conferiu, se a nossa mente e o nosso coração não estiver recebendo a luz derramada pelo céu, eu pergunto, como passaremos por este momento de aflição, de angústia? Como compreenderemos a vontade e os propósitos divinos em nossas vidas? Como daremos o anúncio da volta de Jesus se não estivermos com a palavra de Deus nos nossos corações dia a dia, noite a noite? Como seguiremos adiante mesmo em meio às provações e mesmo em meio a uma forte desilusão? Como conseguiremos resistir às duras provas que podem suceder ou vir sobre o povo de Deus? Queridos irmãos, a primeira mensagem foi proclamada, a segunda mensagem foi proclamada, a terceira mensagem cabe ao povo de Deus, destes tempos atuais, proclamar essas verdades. E eu pergunto, estamos proclamando? Estamos proclamando a terceira mensagem divina? Estamos estudando fervorosamente a palavra de Deus? Diligentemente? Um desapontamento está por vir. Está escrito. A igreja de Deus, ela estará prestes a ruir, estará prestes a cair, mas não cairá, porque ela é a menina dos olhos de Deus. Coisas incríveis estão acontecendo. Mas o povo de Deus precisa estar diligentemente apoiado na verdade, na palavra de Deus, na escritura sagrada. Porque a marca da besta está prestes a ser lançada. Nós sabemos o que é. O problema é que nós não sabemos como será. Nós sabemos algo da palavra de Deus, mas não sabemos tudo. Não compreenderemos plenamente
mas Deus nos deu luz suficiente para ser adaptado às nossas necessidades. E Deus quer usar você e eu como instrumento. Cada um tem uma parte fundamental na pregação do Evangelho. Você pode ir onde eu não posso ir. Eu posso ir onde você não pode ir. Você pode compreender algo que eu não vou compreender. E eu compreenderei algo que você não compreenderá. Agora, se nos unirmos em um estudo diligente da palavra de Deus, em oração fervorosa, se instituirmos em nossas igrejas a pregação do Evangelho, o estudo fervoroso das profecias e grupos de orações, nós avançaremos na obra de Deus. Eu li um livro chamado O Poder da Pregação Bíblica, falando sobre 12 pregadores em especiais, com seus atributos, com a sua diferença, mas todos eram homens de oração. Inclusive, tinha alguns apelos de Billy Graham, mas o que me chamou muito a atenção é que nenhuma pregação ela se mantém de pé. Pode ser o pregador mais louvável, pode ser o pregador mais habilidoso, mas nenhuma pregação vai adiante se não for com muita oração. Enquanto uns pregam, outros precisam orar. O seu dom é orar, o seu dom é estudar a Bíblia, o seu dom é pregar, o seu dom é louvar. A obra de Deus precisa do seu dom. O seu dom precisa ser aperfeiçoado. Mas todos precisamos orar fervorosamente. Nós precisamos de grupos de orações em nossas igrejas, onde pouco se vê. O Evangelho não avança sem oração. O Evangelho não avança sem estudo diligentemente da palavra de Deus. Então, queridos e amados irmãos, que possamos colocar em nossos corações o desejo incessante de passar mais tempo com as profecias. O tempo está próximo. Se aqueles homens inspirados por Deus, aqueles homens que aprenderam com Jesus, ainda não compreenderam o que sucederia naquele momento crucial, e ali passaram por difíceis provas, e nós? Será que não vamos passar por provas difíceis? Será que compreendemos tudo? Não. Nós precisamos sim buscar o Espírito de Deus. Nós precisamos sim estudar as profecias. Nós precisamos, concernente à vontade de Deus, buscar diligentemente a descida do Espírito Santo. O que aconteceu com eles é ponto para nos fortalecer. Lembrando que acontecerá com o povo de Deus nesses últimos dias. Como aconteceu no passado, acontecerá novamente. Que possamos nos fortalecer no estudo da Bíblia. Lembrando que há uma mensagem a proclamar. Essa mensagem precisa ser proclamada. E nós precisamos receber a luz que está sendo derramada em nossas vidas. A terceira mensagem precisa ser proclamada. Jesus está às portas, está a voltar. Mas o seu povo precisa urgentemente ir para as profecias. O seu povo precisa se fortalecer com a busca incessante pelo Espírito de Deus. E assim, unidos, vamos avançar para que o nosso Senhor logo, logo volte e nós possamos desfrutar de uma glória eterna assim nos prometida. Uma glória cheia de alegrias, uma eternidade cheia de bênçãos na presença do nosso Salvador e do nosso Pai Celeste, sendo revestidos nós pelo Espírito de Deus por toda a eternidade. Vamos orar agora? Oremos. Querido e bondoso Deus, nos dá força, Senhor. Nos dá sabedoria para buscarmos o Teu Santo Espírito, a Tua palavra que revigora e que nos leva adiante. Pai querido, nos desperta do sono, Senhor. Nos faz, Senhor, buscar o Senhor dia e noite, não perdendo tempo, mas estando ali unidos em estudo, em oração de Tua Santa Palavra. Nos revela os Teus propósitos, Senhor. A cada filho Teu dá uma luz que precisa ser proclamada ao Teu povo. Nos faz ser homens e mulheres fervorosos na oração,
Nos ensina, Senhor, a motivar e a chamar o teu povo para orar e abrir a tua palavra, porque o Senhor está às portas. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Por isso, bondoso Deus, arranca do nosso peito toda negligência, toda, Senhor, a moleza. Arranca de nosso peito, Senhor, o desejo de não avançar, mas coloca dentro de nós as impressões do teu Santo Espírito e que o fruto do Espírito de Deus desperte dentro de cada um nesta manhã, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.